Se conselho fosse bom, era vendido, não era dado. Eu sou a Patrícia Cândido, esse é o canal Ser Feliz. E esse é o terceiro vídeo da nossa série sobre conselhos. E principalmente aí de acordo com a história da Bíblia. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer um personagem aqui chamado Naamã. Eu tenho certeza que várias pessoas já ouviram falar sobre esse personagem, porque é uma história muito conhecida na Bíblia. Eu, inclusive, já ouvi várias pregações, várias referências sobre isso aqui. Mas eu quero trazer para vocês porque é talvez uma das passagens que tragam mais claramente a realidade do que podem ser bons conselhos e do que podem causar na vida de uma pessoa. Eu peço que você fique até o final do vídeo para que você entenda várias características desse homem, desse personagem e também de um personagem muito bonitinho aqui que eu vou até falar carinhosamente assim, porque fala de uma menina, possivelmente uma adolescente, tá? Quem era Naamã? Naamã, ele era um comandante do exército da Síria, tá? Do rei da Síria. Naquela época, ele era um homem considerado um homem poderoso, um homem influente. E eu nunca tinha analisado a figura de Naamã descrita na Bíblia com o olhar que eu tenho hoje, que é um olhar voltado aí à carreira, à vida profissional. E relendo aqui a história de Naamã, eu fiquei perplexa, porque muita coisa a gente lê e às vezes passa batido. Eu quero chamar a sua atenção aqui para a história de Naamã, que está em 2 Reis, no capítulo 5. A Bíblia, ela fala que esse comandante aqui do exército, Naamã, ele teve várias vitórias. E ele teve vitórias porque o Senhor entregou a ele. Então, ou seja, vocês já vão percebendo que ele é um cara diferenciado. E a parte que eu quero chegar é que, mesmo sendo um cara bem sucedido, um cara querido ali, né, do convívio do rei, bem considerado, um chefe, né, do exército, um comandante, não vou usar essa palavra chefe, guarda isso aí. Esse homem, ele foi acometido de uma doença, uma lepra, né? Então, assim, prova, gente, que não tem classe social, não tem dinheiro, não tem posição, não tem lugar que a gente possa ocupar na sociedade que nos garanta não sermos afligidos, não sermos tentados aí por muito sofrimento, inclusive. Isso pode acontecer com qualquer um, e aconteceu aqui com Naamã. Naamã foi acometido de uma doença chamada lepra. Gente, a lepra até poucas décadas atrás ainda se tinha muito preconceito com essa doença. Naquela época não era diferente. Naquela época talvez fosse até muito pior do que nos últimos séculos, nas últimas décadas. Então, veja que foi um cenário ali de quase destruição na vida desse homem, porque um homem que tinha tudo, ao mesmo tempo não tinha nada, porque além da doença em si, tinha todo o preconceito que ela envolvia, que era o fato da pessoa ter que ser mantida afastada de todo mundo. Então, talvez fosse aí uma das piores doenças para uma pessoa ter, né? E Naamã foi cometido por essa doença. E aí é interessante porque cenário da casa dele, tá? Vamos lá. Tinha uma menina que ela tinha sido levada para a casa dele, ela tinha sido levada cativa, tá? De Israel, ela era do povo de Israel. Era muito comum naquela época, quando uma cidade, uma população perdia a guerra para outra, tinha duas opções, na verdade, a gente vê isso ao longo da história. Muitos mandaram matar, executar, né, ali friamente, brutalmente, e outros até levavam cativos, quem era levado cativo? Quem perdeu, né, ali na guerra, ali no conflito. E essa menina foi levada nessas circunstâncias. Então ela foi levada da cidade dela, do país dela, para servir ali. Só que ela foi servir justamente na casa de Naamã. E por que eu trago esse detalhe? Porque essa menina, ela era tratada diferente, tá, gente? Assim, eu não tô aqui querendo suavizar a condição dela, que ela era uma condição de escrava, mas dá para perceber que ela é tratada diferente por causa do que ela falou. O que ela fala? Tudo bem que essa menina tinha todos os motivos do mundo para ter raiva, né, dessa mulher de Naamã, do próprio Naamã, da condição que ela estava enfrentando ali, mas ela falou o seguinte para a patroa dela, ela falou: nossa, como eu gostaria que o meu senhor, que o meu patrão fosse lá para Samaria, porque lá na minha terra existe um profeta, esse profeta poderia curá-lo. E aí, por que eu digo que eu acredito muito que eles tratavam essa menina de uma forma diferente? Porque eles ouviram essa menina. Imagine você que se fosse uma situação adversa, essa menina não teria a menor condição de ser ouvida. Quem é você para dar um conselho? Você é médica por acaso? Você é profeta? Não, você foi trazida aqui como cativa, mas não.
eles ouviram esse conselho, e aí vem a parte que eu vou chegar para você para falar de liderança, do que foi Naamã, do que foi esse homem. Esse homem, ao receber o conselho, né, ali ele e sua esposa dessa menina, e até um negócio interessante, porque eu vejo unidade, porque ela não falou diretamente com ele, a Bíblia diz que ela falou com a senhora dela, né, com a mulher de Naamã, então eu vejo que provavelmente Naamã e a mulher dele andavam muito alinhados. Por quê? Porque Naamã, gente, ele ouve esse conselho e a mulher dele ali, e ele vai falar com o rei dele. Mas veja bem, isso te parece sensato? Naamã chegar no rei dele, o que a Bíblia fala? Que Naamã chegou e falou: rei, tem uma menina que trabalha comigo e ela falou assim, assim e assim. Gente, ele podia ter omitido essa informação. Como, meu Deus do céu, que numa época daquela um comandante do exército chega diante do rei e fala conta para ele ler uma situação que a menina que trabalha como escrava na casa dele contou que tem um profeta em tal lugar e que ele gostaria de seguir o conselho daquela menina. Gente, esse cara, olha, vamos pensar, vamos ser frios aqui, vamos ser analíticos. Esse homem era um cara diferenciado. Não foi por acaso que ele era o comandante aí do exército do rei da Síria, não. Ele era um cara diferente. Sabe aquela diferença entre chefe e líder? Você já ouviu falar? Tenho certeza que a maioria das pessoas aqui que me assistem, que já trabalharam, né, e de carteira assinada, como empregados, como eu inclusive trabalho também como empregada, já ouviu essa diferença do chefe e do líder. O chefe é o cara que manda, que não quer saber, que não entende nada. Do líder não, o líder é diferente. Você pode ter 10 chefes que você vai falar, não, aquele chefe que eu tive, aquele cara era diferente, aquele cara tinha características de liderança, né? É muito interessante isso, porque assim, esse cara aqui, através dessa passagem que está descrita na Bíblia, mostra que ele era um cara que tinha liderança. Por que ele era um cara que tinha liderança? Porque ele ouvia os subordinados dele. Aí está o X da questão. Quantas vezes, meu querido, minha querida, você deve ter trabalhado em alguma empresa, que você viu a empresa tomando prejuízo, que você viu as coisas erradas e você sugeriu, mas quiçá seu chefe, seu gestor, seu supervisor tivesse te ouvido, não é mesmo? Eu tenho certeza. Tem um quadro, alguns anos atrás, em alguns programas de televisão, que falava do chefe secreto. O que é o chefe secreto? O chefe secreto é o cara que ele vai ali na empresa, ele se disfarça de operário, ele se disfarça de empregado e vê várias coisas acontecendo. E é incrível, porque quando a pessoa sai daquela experiência, ele vê muita coisa diferente. Ele vê por onde a empresa está perdendo dinheiro, ele vê a condição do funcionário. Acho até que todo gestor, todo bom gestor, e é um conselho que eu sempre dou para quem eu estou treinando, falo, olha, esteja com cada um, veja como cada um faz, nunca acredita no que o chefe do outro está te passando, não. Tenha a sua própria experiência, conheça a pessoa, oriente, ensine. Por quê? Porque é diferente. E muitas empresas pecam por isso. Muitos são chefes, não são líderes, porque não observam isso. E esse cara aqui, esse comandante do exército da Síria, de anos e anos atrás, ele já praticava isso. Ele ouviu o conselho dessa menina, ele chegou diante do rei. O que o rei falou para ele? Ele falou, não, peraí, então já vou escrever uma carta para você. Você vá até o rei de Israel e leve a minha carta. E Naamã, uma outra coisa que ele fez, ele saiu carregado ali de presentes ali para o rei de Israel, está escrito, tá na Bíblia aqui em 2 Reis capítulo 5, e ele chega lá com a carta. E aí na carta está escrito, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Provavelmente o rei da Síria acreditava que o profeta Eliseu ele trabalhava ali a mando do rei, né, de Israel. Seria aí alguém que trabalhava diretamente para o rei. Não sabia, né, também o rei da Síria que o profeta na verdade atendia o próprio Deus, trabalhava para o próprio Deus, sem qualquer intermediário, sem sequer pensar no rei como um intermediário diante do profeta e de Deus, né? Porque a prova diz que os profetas ao longo da Bíblia, mesmo quando tiveram que falar duras palavras aos reis, eles falaram, eram pessoas realmente que tinham a vida separada e inclusive só operavam milagres porque era o próprio poder de Deus que operava através deles, né? Então, diante dessas circunstâncias, Naamã ficou diante do rei
E aí, gente, vem, olha, até então a história tá cheia de sabedoria, né? A menina sabiamente, bondosamente conta para sua senhora, para Naamã, que tem jeito a situação do Naamã, né? Que ele pode sim ser curado. O rei, não, antes disso, né? Naamã escuta a menina, né? Atende aí o conselho da menina, passa a situação para o rei também atende esse conselho da menina e de Naamã, manda uma carta e lá diante do rei de Israel, ele infelizmente não teve tanta sabedoria assim quanto deveria ter. Na verdade, ele agiu até de uma forma muito desconfiada. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes é um símbolo, né? Aí, um símbolo não, uma prática, podemos dizer assim, quando uma situação era muito triste ou muito caótica, rasgava-se as vestes ou de tristeza ou de desespero. E ele disse, olha, o que o rei da Síria quer comigo? Eu lá tenho poder para dar a vida para alguém, para tirar de alguém, para curar esse homem. E ele falou, aí ele até disse pro pessoal dele, né? Falou, olha, vocês reparem nisso, esse homem ele quer romper as relações comigo, quem sabe talvez causar uma guerra, né? Imagino que o rei de Israel pensou em tudo isso. Mas diante da situação, o profeta Eliseu ficou sabendo e falou, rei, espera aí, calma. Em outras palavras é assim, meu Deus, o rei tá vendo aí a situação como um problema, mas isso é uma grande oportunidade. Porque o que o profeta Eliseu fala para ele? Falou, olha, deixa vir Naamã. Por quê? Porque assim eles saberão que há um Deus em Israel. Eles saberão que o Deus de Israel cura. E o rei manda Naamã ir encontrar até Eliseu, e lá vai Eliseu com seus carros, seus cavalos, todas, né, as suas riquezas com ele ali, e ele vai até a casa de Eliseu, só que Eliseu não recebe ele em casa. Ao aproximar da casa de Eliseu, o profeta já fala o seguinte, olha, fala para ele o seguinte, que daqui ele já deve ir até o Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, ou seja, tomar 7 banhos ali, né, mergulhar 7 vezes, e ele vai sair curado do Rio Jordão no 7º banho dele, né, no 7º mergulho. Aí agora, a gente vem o problema. Naamã, a Bíblia diz que ele ficou indignado com isso. E cita até por que ele ficou indignado. Porque ele falou o seguinte, olha, eu pensei que o profeta me chamaria, colocaria a mão no meu machucado, ia ficar de pé, ia fazer a oração ao seu Deus, não que fosse me mandar mergulhar e ficar limpo no Rio Jordão. E ele até cita o nome de 2 rios, que é Abana e Farfar, que ficavam ali em Damasco. Ele cita, olha, não é por acaso a água de Abana, de Farfar, 2 rios em Damasco, muito melhor, essa água não é muito melhor do que todas as águas de Israel, do que a água desse Rio Jordão aqui. E aí eu quero trazer uma coisa para você. Mesmo Naamã sendo o grande homem que era, um homem que na posição que ocupava, numa época daquela, teve a capacidade de escutar uma menina, né? E é lógico, a gente sabe também que por conta também da saúde, o quanto uma pessoa não pode ficar desesperada para ter a sua vida, para poder recuperar a sua saúde, para viver mais tempo. Mas Naamã, ele também tinha suas dores pessoais. E aqui, embora a Bíblia não cite isso, é a minha percepção, é importante falar, né? Que não é o que está escrito na Bíblia, mas é o que eu entendo dessa situação. E até, eu digo isso não por acaso, digo isso por conviver com muita gente. Eu convivi com muita gente ao longo da minha vida, eu sempre convivi. E sempre ensinei pessoas também a trabalharem com pessoas. O que eu vejo aqui, tá, gente? Que Naamã, ele tinha muitas dores. Essa revolta dele aqui de não querer, falar, mas como que o profeta não pôs a mão na minha cabeça, tá me mandando voltar? Isso aqui não foi por acaso. Essa reação, né, de certa forma exagerada, para um cara que até esse momento veio, né, muito sabiamente, agindo de forma com muita fé. Aqui, essa reação de Naamã não fala do caráter nem da personalidade dele, mas fala das dores dele. Porque eu, Patrícia, suponho que ele já era um cara que estava sofrendo com preconceito. O fato dele se sentir tão incomodado, tão indignado do profeta não orar, não colocar as mãos sobre ele, fala das dores. Provavelmente ele já conhecia a dor da rejeição. Por isso é que quando eu trabalho, e até mesmo em atendimento, e alguém maltrata algum colega meu, acho que em todos os locais que eu já passei, que eu vejo alguma situação de injustiça,
alguém que reage de forma muito desproporcional a alguma coisa que tenha acontecido. E o contrário também pode ser, né? De repente, no trabalho, alguém que está exercendo suas funções que pode ali não tratar tão bem outra pessoa. O que eu sempre falo? Falo, olha, cuidado. Cuidado porque não pense o pior dessa pessoa. Não é porque essa pessoa gritou que ele é um mau caráter. Não é porque essa pessoa veio pra cima de você com falta de educação, com tudo, que ela seja assim. Não, às vezes é a dor da pessoa. Você não sabe as situações que aquela pessoa passou na vida, as dores que ela já passou e que naquele segundo despertaram aquele gatilho na pessoa. Aqui, pra mim é muito claro que aqui teve um gatilho. O gatilho foi, ele esperava que o profeta falasse com ele esperava que o profeta colocasse a mão na ferida dele, e o profeta não colocou, o profeta nem recebeu. Aqui eu imagino que toda a dor da rejeição, e se você já se sentiu rejeitado, escreva aí nos comentários, porque eu tenho certeza que você, eu e todos nós reagimos muitas vezes em cima da nossa dor e da dor da rejeição. Então, o meu conselho para você aqui hoje é que você tome cuidado, não permita que as dores da rejeição que você já sofreu, das humilhações que você já tenha sofrido na sua vida te impeçam de adquirir coisas boas. Aqui, gente, essa história teria terminado de forma triste, porque Naamã poderia ter ido embora, e ele pensou nisso. Só que aí vem a grandeza do homem de novo. O mesmo homem que ouviu aquela menina gostava dele, da sua patroa, a ponto de querer o bem para ele, tinha outros servos, tinha outros empregados também que queriam o bem daquele homem. A Bíblia, em algumas traduções, fala em empregados, em outra fala em oficiais. O que esses homens falaram para ele diante disso? Falaram: Naamã, comandante, veja bem, se o profeta tivesse pedido coisa muito mais difícil para você, você teria feito. O que é dar 7 mergulhos na água? Se ele tivesse pedido alguma coisa para você, você não faria? Faria. Então, vai lá, dá 7 mergulhos na água. E Naamã, mais uma vez, escutou o segundo conselho. Veja bem, veio um conselho bom, ele ouviu. As dores dele quase o impediram de receber aquilo que ele tanto desejava, que mudaria a vida dele, mas o fato de ter ouvido um conselho de novo mudou a vida dele. Agora, detalhe, gente, de quem foi que Naamã ouviu esses conselhos? Eram de pessoas que estavam acima dele? Não, era dos subordinados. Mas o conselho inicial que provocou toda essa mudança, provocou essa viagem, provocou tudo isso, envolvendo até 2 reis na jogada, podemos dizer assim, foi dado por uma menina, por uma criança, por uma adolescente. Para você ver, não subestime jamais subestime as palavras, os conselhos de uma criança, porque as crianças também podem ter sabedoria, um adolescente também pode ter sabedoria, o seu empregado também pode ter e provavelmente tem sabedoria, e a sabedoria, ela perpassa a nossa vida em várias situações. Numa determinada área, alguém pode ter mais sabedoria do que outra. Tá? Então é importante a gente sempre ouvir conselhos para poder apurar. Naamã ouviu, ele saiu da água após o 7º mergulho, simplesmente curado. Naamã saiu curado. E aí, gente, essa história é linda, porque quando Naamã sai curado da água, ele vai atrás do profeta. O profeta o recebe, né? E ele é um homem tão íntegro, um homem tão honrado, que ele até fala, ele não diz assim: olha, agora eu vi que o Deus de Israel tem poder, agora eu vi que o Deus de Israel é um Deus poderoso também. Não, ele não reconhece o Deus de Israel como um Deus a mais, ele reconhece o Deus de Israel como o único e verdadeiro Deus. Ele diz, olha, agora eu reconheço que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. Então isso é muito bonito, porque esse homem, ele termina até falando para o profeta o seguinte, ele fala: olha, mas vai ter uma época do ano que eu vou precisar acompanhar o rei quando ele vai ali numa visita anual que o rei fazia para prestar seus sacrifícios ali, né? Porque a Síria, ela era uma sociedade ali que adorava outros deuses, né? E ele fala: olha, mas eu vou para acompanhar o rei e tal, né? Porque a partir de agora, o Deus de Israel é o meu Deus verdadeiro, é o meu único Deus. E aí o profeta fala para ele, fala: olha, vá em paz, né? O que é vá em paz? Ele achou a salvação. Aquele homem se comprometeu a partir daquele momento, ele entendeu que a cura dele, ela não vinha
de um espetáculo, ela não vinha de um outro Deus, um Deus a mais, além do que eles tinham nascido, um Deus talvez especialista só em cura, não. Ele reconheceu que aquele Deus era o Deus capaz de tudo e de todas as coisas. É desse Deus que eu falo para você hoje. É desse Deus, é dessa sabedoria e é desse tipo de conselho que eu te aconselho, né? Olha, até um trocadilho aqui, né? Te aconselho a ouvir e a seguir, tá? Que essas palavras possam fazer sentido na sua vida. Eu me sinto muito honrada por você ter ficado até aqui. Me perdoe se o vídeo ficou muito grande, mas eu espero que você continue assistindo aqui esse canal, que nós possamos juntos construir esse aprendizado, porque, como eu disse no primeiro vídeo, a minha vida inteira eu ouvi que ouvir conselho não era uma coisa boa, que se o conselho fosse bom, era vendido, não era dado. E hoje, quando eu volto a estudar a Bíblia, eu percebo o quanto a gente perdeu em várias situações da nossa vida, provavelmente você também, quem sabe das suas, por não ter ouvido conselhos. E aqui, um dos pilares desse conselho, que aqui não teve a ver com autoridade. Digo isso para você por quê? Porque você pode ter alguma autoridade na sua vida que pode dizer alguma coisa má a seu respeito também, tá? E você não precisa ouvir a autoridade dessas pessoas. Diante de Deus você é livre, você saiba que Deus te ama, que Deus tem o melhor para a sua vida. Traduzindo isso em fatos reais, eu já tive uma chefe que numa determinada situação, né, chefe mesmo, né, não líder, que ela falou o seguinte, falou, olha, quem trabalha comigo na minha equipe, eu espero que nunca venha fazer faculdade, porque eu não concordo com faculdade e tal. E isso, gente, foi lá no início da minha carreira, lá atrás. E eu não estava na faculdade ainda quando eu vi isso. Essa mulher falou isso e dentro de mim eu não rebati, eu não procurei briga, não procurei ali desmerecer, nem usar os meus argumentos contra o que ela estava falando, só que dentro de mim eu repreendi na hora. Eu disse, essas palavras estão repreendidas em nome de Jesus, porque sim, eu vou entrar na faculdade, eu vou fazer uma faculdade em um dia. Gente, eu não tô aqui superestimando faculdade, tá? Não tem, né? Faculdade, se você tiver a oportunidade de fazer, ótimo, faça, mas ela não é uma garantia nem de sucesso, nem de felicidade, nada. Mas eu tinha o desejo de entrar na faculdade, eu queria fazer uma faculdade. E Deus me permitiu entrar em 2 faculdades públicas, mas eu não aceitei aquelas palavras. Mas em contrapartida, quantas vezes outros colegas meus, de função hierárquica igual, que não estavam na função de chefia, me falaram boas palavras de ânimo. Nossa, você é muito competente, nossa, não, você vai conseguir, um dia as coisas vão dar certo. Essas palavras eu aceitava, essas palavras eu aceitei. Por isso eu tô te pedindo, olha para mim. Deus te ama, Deus te escolheu, não foi para fracassar não, Deus te escolheu para fazer de você uma pessoa forte, para fazer de você uma pessoa vitoriosa. Abrace essas palavras, sinta essas palavras no seu coração, acredite, confie em Deus. Tudo isso só foi possível porque aquela menina acreditava no Deus dela. Tudo isso foi possível porque Naamã acreditou no Deus daquela menina. Eu continuo acreditando, espero continuar acreditando até o último dia da minha vida nesse Deus. E depois eu quero viver com Ele a eternidade. Você, da mesma forma, acredite. Esse não é um Deus mau. Esse é um Deus bom. Deus é bom, Ele te ama e Ele te chama para você fazer diferença na sua vida e fazer diferença na vida dos seus também, da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Tem uma passagem que eu gosto muito também, que é levanta e anda. Fica com essas palavras no seu coração. Eu me despeço de você mais uma vez aqui. Desculpa de novo pelo vídeo grande. E deixe o seu comentário, escreva. Vai ser uma honra para mim ler. Eu me sinto muito feliz e muito honrada. E principalmente você ter continuado até aqui. Deus te abençoe, te dê uma grande semana, te livre, te proteja de todo o mal. Grande abraço.